Stephen King é o rei e eu posso provar com a leitura de O Pistoleiro, livro 1 da saga A Torre Negra, que tem 7 volumes mais um spin-off. Eu sou a Mônica, você está no meu canal literário, o próximo livro é o melhor. Desde já eu peço, se você não é inscrito, clique no botãozinho para se inscrever. Ative também as notificações, assim, todas as vezes que lançar um vídeo novo, você saberá. Curta esse vídeo, comente também, deixa um recadinho aqui pra mim. Se você gosta tanto assim desse conteúdo e quiser me ajudar no engajamento, compartilhe no Zap com a pessoa amiga, aquela pessoa que você sabe que gosta de livro, de literatura, de programas culturais. Já através dessa tua ajuda, através desse teu engajamento, meu canal irá crescer. Se você não me segue nisso, segue lá, @mmonicacarneiro, assim mesmo, com 2 M's, com 2 C's. Entre outras coisas de minha rotina, eu falo sobre livros. Vou deixar na descrição do vídeo meu Scooby, caso você queira me seguir nessa rede literária. Deixarei também minha wishlist com os livros desejados da Amazon, caso você queira me enviar um livro ou qualquer outro mimo de presente. E finalmente eu deixo a recomendação, se você for adquirir algum livro ou qualquer outro produto pela Amazon, use o link de algum canal associado, assim você estará ajudando algum produtor de conteúdo digital. Lembrando que esse vídeo eu vou disponibilizar na plataforma do Scooby. Com grande alegria eu finalizei a leitura do livro 1 dessa série A Torre Negra. Quem me acompanha há algum tempo sabe que eu sempre tive muita curiosidade em ler essa série, visto ser, nas palavras do King, a sua grande obra, e tudo que ele escreve remete à Torre Negra. E depois que eu li O Calhamaço, a Dança da Morte, aí ficou mais latente essa vontade, mas depois eu vou falar a respeito sobre essa questão de leitura e possibilidade. Para quem não conhece a história, começa com o pistoleiro no deserto, ao encalce do Homem de Preto, e ele vai atrás desse Homem de Preto em sentido de encontrar a Torre Negra. Esse pistoleiro, ele faz parte de uma geração de pistoleiros e o Roland é o último que resta dessa parcela, né? Ele vem de Gileade, uma cidade devastada, e todo o cenário e a ambientação dessa história se passa na idade da Terra-média. E é interessantíssimo cada ponto que a narrativa segue. O Roland, ele chega em Tu, e aí ele tem um encontro com o Brownie, e aí eles começam a comer junto e falar sobre coisas de um futuro, do que está acontecendo, daquele local, daquela região, do que passou. E a gente vai se deparar com alguns personagens neste local. Inclusive, é bem interessante porque num dado momento aparecem 3 figurinhas, 3 mulheres, e acha que isso remete às irmãs de Eulúria, que ouvimos falar no livro O Conto Tudo é Eventual, de Stephen King, que tem 2 contos específicos que trazem alusão a essa história. Um é Tudo é Eventual mesmo, que é uma história, um conto bem divertido, que vai destrinchar um pouco sobre esse pistoleiro Roland, e As Irmãs Eulúria, que eu achei um conto maravilhoso, super tenebroso, e aquelas irmãzinhas medonhas, e super me identifiquei. Inclusive, eu acho que ano passado eu reli esse conto das Irmãs Eulúria, querendo perceber, né? E sentir aquela mesma sensação que eu tive quando eu li esse conto pela primeira vez. Nunca é possível, porque sinto que a primeira leitura pode não ser a melhor, mas é a que mais nos traz o fator denominador surpresa, né? As outras releituras são muito boas, e a gente até percebe coisas que a gente, numa primeira leitura, talvez não tenha percebido. Mas essa emoção da primeira leitura, acho que é única. E aí a gente vai ver, né, o Ronald nos mostrando essa Terra-média e todo esse propósito que ele tem no encalce desse Homem de Preto, no sentido sempre da Torre Negra. A gente vai ver um momento bem gostoso da história, quando ele
se relaciona com a Ali, que é uma prostituta, e essa mulher, ela tem um diálogo bem interessante com Roland sobre um algo que ela viu e algo que pode ser revelado para ela daquilo que ela aspira a conhecer, que é o evento morte. E aí é colocado na sua mentalidade uma numeração, número 19, e ela tenta ocultar o máximo possível esse número, e o Ronald a orienta nesse sentido dela esquecer, dela confabular, dela criar histórias, até que um 19 pode não ser nem um 19, poderia ser um 17, um 18 ou um 20, mas para ela não pronunciar esse número na frente de uma pessoa que está ali no salão daquele West, porque se ela pronunciar, aquele ser quase vivo, mas morto, vai revelar isso a ela, e aí a sua mente vai abrir de uma maneira tal que ela vai ter, infelizmente, essa verdade revelada. Temos outros personagens na narrativa, como a bruxa Sylvia Pinkston, que pensa ter e carregar no seu ventre um ser divino, místico, sobrenatural e poderoso, quando Roland, na verdade, tem a plena certeza e convicção que ela só está carregando mesmo um demônio, ela está grávida de um demônio, e a narrativa ela chega num momento muito gostoso, entre tantos, mas principalmente no desenrolar do que acontece naquela cidade, a atmosfera da cidade, as pessoas, o que envolve as pessoas, a essência das pessoas daquele local. Eu vou ler um pequeno trecho para que vocês entendam um pouco que local é esse tão amaldiçoado em que o Roland se encontra. E diz assim: longos dias e belas noites, começou o pistoleiro num tom amistoso. Nenhuma resposta. Ei, caras, moram na cidade? Nenhuma resposta, a não ser que a cauda de escorpião tenha dado uma, ela pareceu assinar. Um dos garotos tirou da boca uma guimba de palha de milho incrivelmente melada, agarrou uma bola de gude olho de gato verde e disparou no círculo de poeira. Ela atingiu uma bolinha e a pôs para fora. O garoto pegou o olho de gato e preparou-se para tirá-lo de novo. Há um bar nessa cidade? Perguntou o pistoleiro. Um deles ergueu os olhos, o mais novo. Tinha uma enorme ferida de herpes no canto da boca, mas os olhos eram ambos do mesmo tamanho e cheios de uma inocência que não duraria muito tempo naquela de lugar. Ele encarou o pistoleiro com espanto disfarçado, mas intenso, que foi comovente e assustador. Pôde conseguir um hambúrguer no Chex? O cabaré? Disse o garoto. Os olhos dos colegas tinham ficado irritados e ameaçadores. Provavelmente ele ia pagar por ter sido benevolente. O pistoleiro tocou a aba do chapéu. Estou agradecido. É bom saber que alguém nessa cidade tem inteligência suficiente para falar. É um clima muito acirrado, né? Com zero amistosidade entre as pessoas. E a narrativa vai prosseguindo. Acho que tem um momento que a história fica muito interessante quando o Roland conhece o garoto Jack. Jack está ali, não sabe dizer por que está. Ele tem lembranças de um passado em que ele viveu na cidade de Nova York, mais ou menos na contemporaneidade, à época, década de 70. E é muito interessante os diálogos que ele tem com Roland, mas a percepção que o Roland tem sobre este menino. E ele percebe invariavelmente que esse menino tem uma ligação muito próxima a ele com o futuro que se desfecha no encalço da procura da Torre Negra. Ele se pergunta o que esse menino tem a oferecer de bom ou mal. E esse menino, ele já viu em um outro momento um homem de preto transvestido de outra pessoa.
esse menino, ele na verdade é como outros protagonistas da história, outros personagens que vão ter uma ligação muito forte com Roland no sentido do catete, que seria um termo designado para falar de ligações que as pessoas tinham que ter entre elas, que seriam necessárias para o desenvolvimento do destino deles. A história não é linear e a gente vai ver o Roland tanto vivendo coisas atuais como ele lembrando de coisas que ele viveu e lembranças de um passado. E é muito interessante toda essa viagem mental que ele passa. Ele vai se deparar com o oráculo e vai ser bem interessante esse diálogo com o oráculo. E finalmente ele vai ter um encontro com o Homem de Preto. E o Homem de Preto vai ter uma conversa bem interessante com Roland, bem filosófica, e vai falar muito sobre essa questão do destino e de que ele não quer impedir que o Roland chegue à Torre Negra, porque é, em parte, um pouco do seu destino. Eu lerei mais um trechinho, e aí para vocês mesmos terem a impressão do que vocês acham sobre essa história, que diz assim: você não está falando coisa com coisa, disse o pistoleiro secamente. De imediato, o garoto apareceu à beira do choro. Não posso fazer nada, eu simplesmente apareci aqui. Se me perguntasse sobre a TV, os canais que assisti ontem, aposto que ainda poderia ter lembrado. Amanhã provavelmente não vou me lembrar sequer de que me chamo Jack, a não ser que você me diga, mas não vai estar aqui mais aqui, certo? Você vai embora e vou morrer de fome porque comeu quase toda a minha comida. Não perdi para estar aqui, não gosto daqui, é mal assombrado. Não sinta tanta pena de si próprio, seja positivo. Não perdi para estar aqui, o garoto repetiu num desnorteado tom de desafio. O pistoleiro comeu outro pedaço de carne, cuspindo o sal antes de engolir. O garoto se tornara parte da coisa e o pistoleiro estava convencido de que dizia a verdade. O garoto não pedira aquilo, o que era muito mal. Ele, por exemplo, ele havia procurado aquilo, mas não pedira que o jogo se tornasse tão sujo. Não pedira para ser obrigado a botar seus revólveres contra os habitantes de Tu. Não pedira para matar Ali, com a beleza triste do rosto marcada pelo segredo a que acabara pedindo para ter acesso por meio daquela palavra 19, como chave na fechadura. Não pedia para ter que se defrontar com escolha entre o dever e o assassinato aberto. Não era justo mexer com espectadores inocentes, fazê-los dizer coisas que não entendiam, num palco estranho. Ali, ele pensou, Ali pelo menos fazia parte daquele mundo, ainda que de um modo fantasioso, mas aquele maldito garoto, ele teme o garoto, ele pensa em se livrar do garoto, mas ele sente uma ligação muito forte com esse menino. Talvez remeta a algo que ele viveu, mas a bem da verdade é que o garoto ele se torna chave importante para o encalço da Torre Negra. Uma narrativa maravilhosa. O livro 1 é curtinho, mas muito gostoso. E aqui eu percebo que eu vi o King de uma maneira totalmente diferente de tudo que eu já li dele, porque apesar dele ser o mestre do terror e horror, percebo nessa narrativa muito mais elementos de fantasia. E é interessante isso, porque me fez pensar sobre seu filho, o Joe Hill, que apesar de escrever terror e horror também, eu acho que tem muito mais essa pegada de fantasia, né? E eu achava ele muito diferente, a escrita do Joe Hill muito diferente da do pai, King, mas aí eu já vejo que o King tem também essa coisa da fantasia, principalmente exemplificada nessa obra, mas quem conhece os contos e outras histórias dele sabe que tem muito mais um escape de terror e horror, e é interessantíssima. Esse livro eu peguei na Biblioteca Pública do Estado, eu vou deixar linkado o vídeo que eu falo sobre isso, sobre esse acesso ao livro. Eu pretendo ler paulatinamente as histórias, eu
sei que o livro 4 é um calhamaço de, me parece, mais de 800 páginas e vai exigir de mim mais tempo e disciplina, né? Porque o acesso à biblioteca pública, pelo menos aqui em Pernambuco, não, a renovação do livro não se dá nem por telefone, nem por internet, só presencialmente. O livro tem que ser renovado de 15 em 15 dias. Eu não sei até quantas vezes é possível renovar a mesma obra. Mas eu pretendo ler, pelo menos até o 3, mais assim, acelerado. E quando chegar no livro 4, mais pausado, paralelo a outras leituras que eu já tenho pontuais no canal. Inclusive, lá tem outros livros do autor que eu quero muito ler, como O Olho do Dragão, que é uma fantasia que ele criou com o filho, e o Owen King, eu acho que é isso. E é muito significativo para o entendimento dessa história. Eu tenho um salão em casa que eu ganhei de presente de Virgínia do canal Livros da Tuca, mas apesar de ser significativo, eu quero deixar essa lei para um outro momento. E tem outras histórias lá do autor, com livros antigos, como A Maldição do Cigano, com esse título mesmo, que depois foi modificado para A Maldição. Tem Buíque 8, que é uma história que eu tenho muita curiosidade de ler, então eu vou tentar mesclar essas leituras. É possível pegar 2 livros, mas entendo que tem os meus projetos de leitura de clássico, leitura da Agatha Christie e outras leituras temáticas do mês e de interesse mais emergente, então vamos ver. Mas assim, o meu objetivo é ler toda a série. Estou muito feliz com essa possibilidade. Renovei o cadastro na biblioteca, vou me esforçar para, dentro da minha possibilidade financeira, ir lá, porque às vezes a passagem, essa coisa do transporte é complicada para mim. E eu já expliquei isso no vídeo, eu vou deixar linkado. Eu acho que esse vídeo opinião resenha sairá depois, mas é isso, eu queria compartilhar com vocês essa alegria, deixar essa super dica. Muita gente que leu essa série não gosta, alguém começou e não terminou, mas para mim é uma oportunidade que eu sempre quis ter e vou agarrá-la com unhas e dentes. Quem quiser comentar, fica à vontade. Muito obrigada por prestigiar. Saiam do anonimato. Deixe nem que seja um smile para que eu possa conhecer vocês. E quem puder, compartilhar esse vídeo com mais pessoas, porque eu estou num encalço de chegar a 1.000 inscritos. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, pessoal!